Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina? Estamos terminando o trimestre, estamos na lição número 11. Eu já garanti aqui as minhas lições para o próximo trimestre, tem as das crianças também. Lição de adultos terá como tema Descanso em Cristo e a lição de jovens, a Contexto Bíblico, trará o tema Sexualidade à luz da Bíblia. Princípios bíblicos sobre comportamento sexual. Lição muito boa, material de primeira, vale a pena você ter e estudar. Aliás, faça a sua assinatura da lição da Escola Sabatina para todos os níveis aí, desde jardim de infância, roda o berço, até a lição de adultos, para que sua família tenha o maná, o pão diário, o alimento de cada dia. A lição tem como objetivo atrair, levar as pessoas até a palavra de Deus, para que elas possam todos os dias ter contato com um pouco da Bíblia e assim ser devidamente alimentadas. A lição desta semana, a de adultos, aliás, esse trimestre, as duas têm o mesmo tema, né? A aliança de Deus. A lição de adultos trouxe o tema o santuário e a nova aliança, e a lição de jovens, a contexto bíblico, trouxe o tema aliança permanente. Olha a tirinha dessa semana aí, consegue ler aí o texto? Veja, diz assim, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então a lição aqui, a tirinha, né? Toda semana tem uma tirinha que já ajuda a focalizar o tema da lição, no caso aqui dos jovens. Ela mostra realmente aqui o rapaz segurando os dois quadros, né? O que vem antes e depois dele, mostrando ali o Cordeiro e na cruz o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E o texto, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, nos faz pensar mais uma vez que realmente o sacrifício de Cristo não foi algo feito de forma emergencial, às pressas. Deus criou seres, tanto anjos quanto seres humanos, dotados de liberdade de escolha, de livre-arbítrio. Caso algum desses seres escolhesse de forma equivocada o caminho da rebelião, como Lúcifer fez no céu, havia um plano para o resgate, para a salvação. Jesus, um dos seres da divindade triuna, viria ao mundo morrer em lugar dessa pessoa que, por causa do pecado dela, ela deveria então receber como castigo, como salário, como diz a Bíblia, Paulo diz isso, a morte. Então Jesus, ele assume a morte eterna dessa pessoa e, em troca, concede seus méritos, sua vida eterna em lugar desse pecador, desses pecadores. Muito bem, o santuário da nova aliança. Então, a lição dessa semana, a lição 11, ela nos faz novamente pensar, refletir sobre a importância do ritual do santuário, que alguns chamam de a cruz antes da cruz. Foi a forma que Deus encontrou de ensinar por meio de sombras, de representações, de uma encenação alegórica, aquilo que para eles no futuro seria realmente o antítipo, o cumprimento, Jesus na cruz. A cruz é o altar de sacrifícios, a terra é como se fosse o santuário terrestre e no céu temos o santuário celestial. Jesus veio ao mundo como Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, assim como os cordeiros que eram sacrificados no antigo santuário tinham que ser sem mancha, sem defeito, porque representavam uma oferta perfeita. Jesus morre pelos pecadores na cruz do Calvário. O verso principal é Hebreus 9:15, que diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós já estudamos isso ao longo do trimestre, já entendemos que a antiga aliança, o Antigo Testamento, ele foi firmado com base no sangue de animais, como cordeiros, e a nova aliança, na Santa Ceia mesmo, Jesus, ao erguer o cálice e dar graças, ele diz, este é o sangue da nova aliança, ou seja, a aliança que foi firmada com o sangue dele mesmo, de Jesus Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, ele era apenas uma sombra, o santuário terrestre, uma sombra, uma figura, uma imagem do verdadeiro santuário. Contudo, essas sombras e imagens eram suficientes para prenunciar e revelar claramente as verdades sobre a morte e o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. A lição nos lembra que o santuário terrestre, as cerimônias que eram feitas ali, tinham um fator aí
simbólico de representar o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, mas também tinha um aspecto profético, anunciando já naquele tempo a vinda do Messias, do Salvador. A lição de domingo traz como texto principal aqui Levítico 26, 11 e 12, que diz assim: porém o meu tabernáculo, a minha tenda, né, a barraca do santuário, porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, 11 e 12. E depois na pergunta 1, manda ler aqui Êxodo 25, 8, que é um texto semelhante que diz: e vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Não me aborrecerei com vocês, ou seja, o pecado não seria mais um problema, porque no santuário estava a solução para o pecado. E eu gosto de pensar nesses textos porque eles apontam para aquele mesmo Deus que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, estava lá. Ele foi visitá-los como sempre fazia. Ele passa a usar os profetas como intermediários também de sua mensagem, e no santuário de modo muito especial. Deus mostra o seu desejo que nunca mudou, de estar entre seu povo. Você se lembra que nome Jesus recebeu? Um dos nomes de Cristo, aquele nome que o anjo Gabriel orientou Maria e José colocarem em Jesus? Sim, Emanuel. Emanuel, El é Deus, Emanuel, Deus conosco. Então Jesus é o próprio santuário em pessoa, em carne e osso. Essa vontade de Deus de sempre estar com o seu povo nunca mudou. E é maravilhoso pensar nisso, porque lá no futuro, quando a Nova Jerusalém descer aqui neste planeta, depois dos 1000 anos após a volta de Cristo, é dito que Deus mesmo estará conosco. Nós contemplaremos o seu rosto. Deus não criou seres para ficar longe deles. Deus nos criou para ter uma relação de intimidade, de proximidade conosco. O santuário ensina isso, os profetas nos mostram isso. Jesus, de modo muito especial, que é a suprema manifestação da glória de Deus, é o tabernáculo vivo entre os homens. Tanto é que quando Jesus se refere ali à destruição do templo, ele fala assim, que em 3 dias ele reconstruiria esse templo. Ele se refere a si mesmo como o templo vivo. Jesus é o santuário em pessoa, é o Emanuel, o Deus conosco. Como é bom pensar nisso. Na lição de segunda-feira, nós encontramos aqui o conceito do pecado, sacrifício e aceitação. Então, aqui os textos principais para que nós lêssemos aqui nesse dia eram Isaías 53, 4 a 12 e Hebreus 10, 4. Eu lembrei também, obviamente, de João 1, 29, né? Quando João Batista ele vai batizar, quando ele vê Jesus vindo para ser batizado por ele diz assim que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, uma coisa que também devia ser muito impressiva lá no santuário terrestre, nessa representação do plano da redenção por meio de tipologias, era ter que oferecer o sacrifício, ter que oferecer ali o cordeirinho. Era da sua propriedade. Era um animalzinho bonitinho, sem culpa. E o pecador, quando tinha que oferecer aquele animal sem culpa, inocente, por causa de seu pecado, certamente pensava seriamente na gravidade do pecado. Hoje, porque não mais precisamos oferecer sacrifícios como animaizinhos, talvez não pensemos tanto assim na seriedade do que é o pecado. Talvez alguns brinquem com o pecado por causa disso justamente, porque não levam a sério esse assunto. Não se lembram de que foi por causa do nosso pecado que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, precisou morrer na cruz do Calvário. Sim, o pecado é uma coisa muito séria. Não devemos brincar com isso. Bem, Isaías 53 fala do servo sofredor, daquele que foi levado como ovelha muda ao matadouro. É um texto muito bonito. Hebreus fala a mesma coisa. E João 1,29 então confirma isso, né? O Cordeiro de Deus é Jesus. Um trecho da lição aqui que eu sublinhei diz assim: em certo sentido, os sacrifícios de animais também eram proféticos, por natureza. Afinal, nenhum animal era um substituto adequado para expiar o pecado e a culpa da humanidade. Então, claro, eram apenas representações, como eu disse. Não eram aqueles animais que perdoavam o pecado. Era o Messias vindouro, cujo sacrifício estava disponível desde a criação do mundo, como diz, antes da criação do mundo, como diz o texto que eu mostrei para vocês na lição dos jovens.
Então eram apenas representações daquilo que viria. Então a lição de terça-feira mostra a substituição. E o texto principal é Gálatas 1,4, que diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Olha que interessante esse texto de Paulo. Duas coisas que saltam à vista aqui nesse texto, nesse versículo. Primeiro, ele se entregou por nós. Foi um ato voluntário de Deus se entregar para nos salvar. Então, ele se entregou pelos nossos pecados, para nos perdoar os pecados. Ponto número 1. E segundo, para nos livrar deste mundo perverso. A definição da Bíblia para este mundo que é dominado por Satanás, que é dito na Bíblia que ele jaz no maligno, é um mundo pervertido, um mundo corrupto, um mundo pecaminoso. Então a morte de Cristo não só nos perdoa os pecados, como nos dá condições de viver não mais neste mundo de pecado. Sendo sal da terra, luz do mundo, ok? Convivendo com as pessoas, mas não praticando mais aquilo que os pecadores praticam. Vivendo acima desta realidade pecaminosa. A morte de Cristo também nos habilita para isso. Não só nos perdoa, mas nos dá condições de viver como pessoas santificadas no mundo de pecado. Aqui no final da lição de terça-feira tem um texto de Ellen White, A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 100, diz assim: não é vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que Ele não os aceitará, por serem pecaminosos e sem préstimo. Digam, sei que sou pecador, e essa é a razão por que necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do Imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa. Veja, não temos méritos nenhum, não temos nada que nos recomende realmente a salvação, mas podemos apresentar Jesus como nosso substituto. O sangue dele tem poder, ele tem méritos e ele nos oferece. Isso é a substituição. Jesus tomou sobre sua fronte a coroa de espinhos que nos pertencia, para que um dia possa nos dar uma coroa de ouro a que não tínhamos direito, mas porque ele conquistou para nós. Lição de quarta-feira, o sumo sacerdote e a nova aliança. Jesus não é apenas o Cordeiro, ele também é o sumo sacerdote dessa nova aliança. Eu vou ler aqui com vocês agora Hebreus capítulo 8. Se você tiver aí a sua Bíblia também, convido você a ler comigo. Hebreus capítulo 8, versos 1 a 6. O livro de Hebreus todo é muito rico, né, em mostrar que a antiga aliança ela é substituída pela nova aliança, que o santuário celestial é superior ao santuário da aliança antiga, do santuário de Israel, e que Jesus, obviamente, é infinitamente superior àquelas pessoas que o representavam como sacerdotes e sumos sacerdotes. Então aqui em Hebreus 8, 1 a 6, nós lemos o seguinte, preste bem atenção. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo, então é a coisa mais importante aqui, a essência, né, do que está sendo dito aqui por Paulo em Hebreus, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Então fica claro, até coloquei aqui a minha arca da aliança, aqui em miniatura, né? Aqui está a arquinha da aliança, né? Com os anjos ali sobre o propiciatório, as varas com as quais os sacerdotes carregavam, levavam, transportavam a arca, enfim. Essa arca feita aqui na terra, lá no antigo Israel, assim como os demais utensílios e móveis do santuário, eram apenas uma representação, repito, do santuário verdadeiro que estava onde? Como diz a Bíblia, no santuário, está no santuário celestial, aqueles móveis verdadeiros, a arca verdadeira, que João vê lá no Apocalipse, estão todos no santuário verdadeiro, o santuário celestial, que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei de Moisés, do Antigo Testamento. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído
quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Muito claro, então, o texto ao dizer que realmente aquelas cerimônias, aquelas figuras do santuário terrestre eram só sombra, uma representação daquilo que Jesus faria no santuário celestial. Aí nós lembramos de textos que mencionam, por exemplo, lá nos evangelhos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, vimos isso semana passada. Isso faz sentido quando entendemos o que é o santuário, porque aquela cortina que separava o santo do santíssimo no santuário terrestre foi rasgada. Então aquele santuário não tinha mais validade. O verdadeiro santuário agora estava sendo inaugurado. Aliás, quando Jesus ressuscita e Maria Madalena quer abraçá-lo, ele diz assim: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. O que significa isso? Se não estudarmos o santuário e os rituais que ali eram realizados, não entenderemos essa aparente grosseria de Jesus. Por que não podia ser segurado por um abraço? O que ele tinha que fazer ainda? Olha, a lição explica direitinho esse detalhe, porque no santuário terrestre, vamos pegar aqui o santuário terrestre, que é uma representação do celestial. Nós podemos entender melhor a cerimônia, aquilo que é feito no celestial, ao estudar as cerimônias do antigo santuário. Quando o pecador levava o seu cordeiro para o sacrifício, ele era sacrificado e o pecador voltava para casa então purificado, perdoado. Mas a obra do sacerdote não terminava ali. Ele recolhia aquele sangue numa vasilha, levava para dentro do santuário e aspergia, ele molhava as pontas do altar de incenso com aquele sangue do cordeiro. É como se, simbolicamente, o pecado do pecador fosse transferido por meio do cordeiro para o santuário celestial. E lá ficava então registrado, manchando o santuário. Por isso que nós lemos que no céu há livros de registro, nos quais os pecados estão registrados. Claro que aqueles que se arrependerem e aceitarem Jesus como seu salvador pessoal, terão esses livros definitivamente apagados. Não haverá mais lembrança de pecado. Mas o registro dos pecados não confessados ficam lá, manchando o santuário. Por isso é necessário que haja o Yom Kippur. No santuário terrestre, todos os anos havia essa celebração do dia da expiação, quando todos os pecados eram eliminados de Israel, purificados. No santuário celestial, esse Yom Kippur começou em 1844, não temos tempo aqui de estudar esse assunto, mas Daniel 8 e 9 explicam muito bem essa questão. Se no santuário terrestre acontecia isso, no celestial também tem que acontecer. Como no santuário celeste era um ciclo repetitivo, no celestial é uma vez só. Como no santuário celeste havia vários sacerdotes, no santuário celestial há um só, Jesus, que entrou lá com o seu sangue. Então, por que ele disse a Maria, não me detenhas? Porque faltava uma parte ainda de todo esse ritual para ser completada. Jesus morre na cruz como o cordeiro morria no altar. Mas ele precisava agora, como sacerdote, como diz aqui o livro de Hebreus, entrar no santuário celestial e lá oferecer seu sangue para que o Pai pudesse aceitá-lo. E claro, o Pai aceitou e depois Jesus voltou para a terra, ficou mais 40 dias aqui. Obviamente que nesse período ele, certamente eu posso contemplar pela fé, abraçando Maria, abraçando seus discípulos, orientando a igreja enquanto aqui esteve. E depois ascende para o céu e vai continuar sua obra mediadora no santuário celestial. Há muitos textos que falam disso, né? Por exemplo, Hebreus 9, 24, já está aqui na lição de quinta-feira. Eu vou ler para você agora Hebreus 9, 24, que diz assim, 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Onde está Cristo agora e fazendo o quê? No santuário celestial, diante de Deus, do trono de Deus, o Pai, intercedendo por nós. E o outro texto que a lição traz aqui na quinta-feira é 1 Timóteo 2, 5 e 6. É um texto muito interessante que diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O texto ressalta o fato de que Jesus foi para o céu com o seu corpo humano. Isso é muito bonito e isso mostra porque só Jesus é o nosso mediador. Porque ele, sendo Deus, diz Paulo em Filipenses, se esvaziou de sua divindade, se fez humano e habitou entre os humanos, o único ser humano sem pecado. Por isso mesmo pode oferecer a nós
os seus méritos, porque ele nunca pecou. Nós somos pecadores. Nós merecíamos a morte, ele não. Ele oferece a sua morte em troca da nossa. Isso é maravilhoso. É a substituição. Então Jesus, sendo Deus, se faz ser humano. E agora, como ser humano, ascende ao céu com o seu corpo humano. Ele entende o que é ser Deus, ele entende o que é ser humano. Ele compreende o que é ser tentado como nós somos. E sabe o que é mais maravilhoso também de pensar? É que lá no santuário celestial há um Deus em cujo peito bate um coração de carne, um coração humano. Um Deus que se identifica totalmente com a humanidade, sofredora. Aquele que está nos julgando no santuário celestial é aquele que morreu na cruz por nós. Portanto, ele tem o maior interesse em nos salvar, em nos redimir e nos conceder a vida eterna. Você não precisa ter medo do juízo. Você não precisa ter medo de Deus. E, por favor, tire isso da sua cabeça. O maior interessado em sua salvação é Deus. Portanto, clame pelo perdão. Clame para que o sangue de Cristo limpe seus pecados. E você será aceito por Deus. Você será perdoado. E quando Deus olhar para você, redimido e perdoado, ele vai ver em você os méritos de Cristo como uma capa que cobre a nossa imperfeição, a nossa indignidade. Deus olha para nós e vê ali Cristo Jesus, os méritos dele, porque estamos crucificados em Cristo, como dizia o apóstolo Paulo. É maravilhoso pensar nisso. Há um trecho da lição que diz assim: temos um representante diante do Pai em nosso favor. Cristo foi muito amoroso, perdoador e acolhedor quando esteve na terra. Essa mesma pessoa é agora o nosso mediador no céu. Quando você ora a Deus em nome de Jesus, lembre-se de que quem está lá é o Jesus que pegou crianças no colo, é o Jesus que perdoou, purificou pecadores, é o Jesus que andou com os seres humanos aqui na terra, pecadores, e os restaurou. É esse Jesus que está no céu, é o mesmo. Faz muito sentido, Jesus sendo Deus e homem, um homem perfeito, sem pecado, é o único que poderia fazer a ponte entre o abismo, sobre o abismo entre a humanidade e Deus causada pelo pecado. O ponto fundamental é que agora existe um ser humano com H maiúsculo, que pode se identificar com todas as nossas provações, dores e tentações, representando-nos diante do Pai no céu. Por isso, Jesus é o único que pode ser tido como nosso mediador, nosso intercessor. Nenhum ser humano, muito menos anjos ou quaisquer criaturas, não poderiam realmente ser mediadoras entre Deus e a humanidade. Somente Deus, que se fez homem e morreu sem pecado, pode ser o nosso único mediador. Todos os demais seres humanos, desde Adão até hoje, são pecadores, nascem com a natureza pecaminosa e, portanto, carecem de redenção. Um bebezinho que já nasceu ali com poucas horas, não cometeu nenhum ato pecaminoso, mas já nasceu em pecado, precisa de um Redentor. Todos nós precisamos. E louvado seja Deus porque esse Redentor é Jesus Cristo. E ele nos oferece seus méritos, seu sangue remidor. Aceite, clame a Deus. Você tem um representante lá no santuário celestial, que está agora como sumo sacerdote, intercedendo por todos aqueles que clamam pelo perdão. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado porque no ritual do santuário entendemos de forma muito clara coisas importantíssimas como a gravidade do pecado, como o sacrifício oferecido por nossos pecados, a redenção e o trabalho sumo sacerdotal de Jesus hoje no santuário celestial. Obrigado, Senhor, porque na cruz Jesus ofereceu o seu sangue, porque ali a nossa redenção foi completada, porque ali o nosso perdão foi oferecido. Obrigado também porque, apesar de nós, como pecadores, voltarmos para casa perdoados, justificados, redimidos, Cristo continua a sua obra no santuário celestial, aplicando os seus méritos, o seu sangue, àqueles que se arrependem e pedem perdão de seus pecados. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus morreu por nós na cruz. Muito obrigado porque temos a certeza da salvação e porque no santuário celestial há alguém em cujo peito bate um coração humano, alguém que entende o que é ser humano, alguém que se interessa e, de fato, morreu por nossa salvação. Bondoso Deus, dá-nos a tua paz, o perdão dos nossos pecados. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.